Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro Villanueva. Ontem assistimos à posse do presidente Jair Bolsonaro e, no meu entender, uma posse bastante sóbria, que não teve muitas reviravoltas, embora nós podemos notar certos aspectos simbólicos que foram modificados em torno do rito de posse do presidente da República. O primeiro aspecto diz respeito à questão daquela controvérsia que houve sobre o alardeado culto ecumênico ou a missa. Ao que parece, não houve nenhuma coisa nem outra. E isso revela muito bem o caráter um tanto superficial da fé religiosa, e em particular da fé religiosa católica, do presidente da República. Muitos conservadores liberais adoram alardear que Bolsonaro é católico, embora nós sabemos que Bolsonaro, na verdade, é um político. E, portanto, nós percebemos que ele se autonomia católico justamente para não perder o voto daqueles católicos que o apoiaram dentro da igreja. E, portanto, aqueles que são católicos conservadores ou bolsonaretes ainda insistem nessa versão que, no meu entender, é bastante duvidosa. Mas também não podemos exigir muito do católico brasileiro muita coisa, porque o católico brasileiro é a coisa mais superficial que existe na face da Terra. E Bolsonaro não é diferente quanto a isso. Pelo contrário, nós percebemos aí um cristianismo genérico, um cristianismo que possa se adequar a qualquer tipo de discurso, que é, lamentavelmente, o cristianismo da nossa atualidade. O outro ponto foi o seu discurso na Câmara dos Deputados. Foi um discurso que foi razoável em muitos pontos, não? Que de fato corresponde às expectativas que se espera do governo dele, mas por outro lado me chamou a atenção de que o Brasil é um país de tradição judaico-cristã. Vejam que essa palavra é um tanto viciada, porque talvez algum tempo atrás nós não falaríamos de uma tradição judaico-cristã, nós falaríamos talvez de uma tradição cristã e mais especificamente de uma tradição católica, e que de fato, historicamente falando, é o que é mais correto. O Brasil não é um país de tradição judaico-cristã se nós entendermos que essa palavra, na retórica neoconservadora, implica não somente cooptar os evangélicos e também os judeus sionistas. Ou seja, por conta de uma perspectiva ideológica na política, está se mudando a própria configuração do entendimento da fé cristã. Em outras palavras, né? Estão falando de uma alardeada cultura judaico-cristã, ou então de uma tradição judaico-cristã. Nunca uma fé. Por quê? Porque o neoconservadorismo seculariza a fé, seculariza a religião, instrumentaliza a religião no âmbito político. Então, como a essência do neoconservadorismo é a promoção da democracia liberal e o combate ao comunismo, ao esquerdismo, etc., então é preciso unir forças e, portanto, claro, se reduz a fé cristã a uma cultura ou uma tradição, mas nunca uma fé verdadeira, uma fé ortodoxa, uma fé autêntica. Né? Ou seja, a fé, na verdade, é um problema individual de cada um, é um problema subjetivo. E nisso nós podemos perceber aqui o aspecto protestantizado do governo do Jair Bolsonaro. E observem que o neoconservadorismo como ideologia não é um problema brasileiro, né? Não é um problema somente do Brasil, mas sim também, hoje em dia, uma tendência mundial, uma tendência global. Por exemplo, nós observamos que o neoconservadorismo também influenciou os governos da Inglaterra, principalmente do Partido Conservador, influenciou também o Partido Popular da Espanha, influenciou também o caráter de alguns partidos portugueses e assim sucessivamente. Ou seja, esse conceito de que nós temos que aderir à democracia liberal, capitalista, não? Extremamente capitalista, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo ser conservador nos costumes. Mas vejam que essa terminologia ser conservador nos costumes implica não necessariamente uma preservação de uma tradição autêntica dentro do âmbito da fé, mas sim um utilitarismo no âmbito da tradição. E vejam que autores conservadores, de fato, agora me esqueci aquele que é articulista da Folha de São Paulo e é português, então ele fala dessa coisa do conservadorismo como uma visão estritamente pragmática e cética no que diz respeito à religiosidade e que no que diz respeito à cultura.
Ou seja, é um paradoxo que o conservadorismo seja um ceticismo prático, né, baseado numa concepção utilitarista da tradição, e o neoconservadorismo, basicamente, implica uma instrumentalização política dentro da conquista de espaços, da guerra cultural, mas dentro de estratégias que são muito próximas, por exemplo, do que a esquerda pregava no âmbito da Revolução Cultural de Antônio Gramsci. E nós temos que entender que o neoconservadorismo é uma ideologia fundada e desenvolvida por judeus militantes americanos, em particular ex-trotskistas, inclusive, como Ivan Christoph, né, e muitos outros. Não? Então vejam que, de fato, nós estamos aderindo a essa ideologia, e, no meu entender, é uma ideologia que a longo prazo me parece perniciosa. Não somente a longo prazo, mas também a curto prazo também. Nós já estamos sentindo os sintomas dessa ideologia e o quanto ela é perniciosa para o país, porque o país tem tradições e tem raízes muito distintas desse tipo de doutrina. E, no entanto, nós percebemos aí também um critério completo de alienação que há dessa classe política em ascensão com as aspirações reais do povo brasileiro. Nesse aspecto, nós podemos até elogiar o fato de que a esquerda, durante um tempo, foi muito mais próxima dos aspectos antropológicos e culturais do povo brasileiro do que a própria direita. Ainda que a esquerda quisesse destruir esses elementos culturais, ainda que a esquerda quisesse também uma revolução cultural extremamente destrutiva, diga-se de passagem. Então nós percebemos que tanto a direita como a esquerda no Brasil parecem se aliar da realidade. Ainda que a esquerda, ao menos, entenda antropologicamente o Brasil, mas não gosta do Brasil. Porque esse que é o problema da esquerda. A esquerda é revolucionária, mas tem uma capacidade de entender o Brasil melhor do que a direita. Observem que as leituras que nós observamos que hoje estão sendo repassadas em publicações, em livros, nunca são relacionadas a compreender o Brasil. A compreensão do Brasil é sempre ideológica. A compreensão histórica do Brasil é sempre para promover um certo liberal conservadorismo. Quando, na verdade, o Brasil não é liberal conservador. O Brasil é tradicionalmente católico e ibérico. Eu falo isso na cultura, não falo na religiosidade. A religiosidade brasileira quase sempre foi superficial. Algo que nós temos que consertar. Mas sempre foi forte no povo brasileiro, ainda que com um certo emotivismo, com um certo subjetivismo, etc. O que dá pano para muitas dessas seitas, muitas dessas heterodoxias que hoje nós encontramos no catolicismo brasileiro. Mas vejam que o aspecto simbólico do discurso de Bolsonaro, né, que não assistiu nem à missa e se diz católico, dizem que parece que deu um abraço no padre e depois foi embora, também nós observamos aqui um processo de aceleração da secularização. E que, na verdade, o cristianismo hoje é só uma retórica. Sem contar, naturalmente, a receptividade que Benjamin Netanyahu, o premier israelense, teve com o nosso presidente. Ou seja, na verdade, só para esclarecer, eu não fui crítico da aproximação com Israel. Para mim, a aproximação é válida. O que eu sou crítico é o grau de intromissão ou o grau de comprometimento que o Brasil quer assumir com relação à diplomacia. Da mesma forma que os petistas, para conquistar mercados árabes, para fazer um bocado de coisa, quiseram, inclusive, apoiar as piores sanções possíveis dos países árabes, né? E inclusive hostilidade a Israel, hostilidade aos Estados Unidos, nós estamos indo numa direção contrária. Nós vamos hostilizar os árabes gratuitamente. A melhor forma que o Brasil pode se preservar dessas brigas é se colocar no âmbito da neutralidade. Se colocar no âmbito na solução pacífica dos conflitos. Isso promoverá muito mais o Brasil do que o Brasil tomando partido de A, B e C. E, pelo contrário, nós ficaríamos reféns desses aspectos políticos. Então o Brasil poderia simplesmente se isentar. Poderia vender comida para o mundo árabe, mas se isentar dos problemas árabes. Da melhor maneira possível. E poderia se alinhar a Israel e Estados Unidos em alguns pontos, mas também se abster de outros. É isso que o país tem que fazer. Mas a ideologia é um fenômeno terrível. É um fenômeno do diabo. É uma indução demoníaca.
E eu falo isso porque eu já vi agora neoconservadores que agora nutrem um tremendo ódio pelos palestinos, um tremendo ódio pelos árabes. E inclusive afirmando, e isso pessoas escreveram na minha timeline do Facebook, gente que eu nem conhecia, gente que eu simplesmente não faço nem questão de ver, afirmando que o Brasil deverá medir forças para criar a Grande Israel. O que é a Grande Israel? É um projeto dentro de certas facções sionistas em que extensos territórios do Líbano, da Síria e até mesmo aquela região da faixa de Gaza e Cisjordânia deveriam simplesmente ser anexados pelos judeus e inclusive com a expulsão de milhões de árabes da região. O que mais me assusta num tipo de retórica dessa é que não é muito diferente do projeto do Lebensraum do Hitler, por exemplo. Esse tipo de anexação brutal que implica expulsão de populações inteiras de suas terras, das regiões de morada de vários séculos, parece uma coisa de uma brutalidade extrema, né? E isso sem qualquer justificativa dentro do âmbito do direito internacional. E observem que a retórica neoconservadora, em alguns aspectos, assemelha-se muito aos métodos fascistas, porque parte do pressuposto de que se existe uma guerra cultural e existe uma disputa, então vale tudo em nome dessa disputa. Vale você tomar um partido faccioso e destruir o partido rival. É aquela máxima do Carl Schmitt, né, do jurista alemão que depois apoiou o regime nazista. E vamos ser sinceros, o Carl Schmitt era um muito talentoso, um gênio da literatura jurídica germânica. E é basicamente a retórica de certos neocons. Ou então afirmar que Israel tinha que atropelar todo mundo, passar porrada em todo mundo mesmo, entendeu? Deixar os árabes na mais completa marginalidade, pelo menos os árabes da Palestina, e inclusive afirmando que não existe um povo árabe palestino, ou pelo menos um povo árabe que viveu na Palestina, na região que se denominou Palestina por conta dos romanos. Aí eu pergunto assim, pera lá, vocês vão afirmar que não existia um povo antes dos judeus ocuparem o espaço lá de Israel? Quando o movimento sionista, ministrado por judeus europeus, tomou grande parte daqueles territórios e muitos árabes foram expulsos daquelas terras, baseado numa mistura de canetada do Império Britânico com dinheiro judaico e armamento da União Soviética? É interessante como a lógica do neoconservador é idêntica à de qualquer grupelho totalitário. É idêntico o raciocínio. É espantoso isso. E agora eu estou percebendo isso, porque quando eu coloquei e explanei que o Brasil não tem que se meter em sujeira de mundo árabe nem de mundo judaico, a primeira coisa que eu vejo assim são ataques à minha reputação, pessoas dizendo que eu não sou uma pessoa séria, mas ninguém refutando os meus pontos. Ou então pregando coisas das mais absurdas. Ah, nós temos que restaurar a terra prometida de Israel. Isso aí é loucura de protestante, de evangélico. Porque não tem nada a ser restaurado ali. Primeiro porque, dentro do ponto de vista teológico, a verdadeira Israel espiritual é a igreja. Não é essa Israel apóstata. Eu acho muito interessante o puxa-saquismo da direita brasileira com relação a Bibi Netanyahu, quando na verdade Bibi Netanyahu pertence a uma direita progressista. Uma direita que já defende casamento gay, ideologia de gênero, todas essas coisas. Tem um vídeo espalhado por aí em que Bibi Netanyahu elogia Israel porque é a única região onde tem parada gay no Oriente Médio. É a única região do Oriente Médio onde as bichas podem ficar livres à vontade, ao contrário do mundo muçulmano. Obviamente aqui que eu não sou a favor de perseguição de homossexuais ou coisa parecida, né? Para mim é uma coisa muito arbitrária. Mas eu acho muito estranho que um partido que alegue ser conservador, necessariamente, faça da homossexualidade e do movimento LGBT uma certa apologia. E aí nós percebemos aqui que essa lógica da união das direitas, tão defendida pela direita brasileira, é tão lunática quanto real. Porque não existe essa direita universal que eles estão pregando. E essa direita universal está parecendo uma espécie de ideologia que vai acima da religião, que vai acima das diferenças culturais, etc. Ou seja, tudo é política aí. Não há nada autêntico com relação a isso. E já voltando a esses sujeitos que querem ser mais israelenses do que os próprios israelenses, ou então mais sionistas do que os próprios sionistas, porque
Justiça seja feita, o debate judaico sobre o Estado de Israel é muito interessante. Eu penso que até certo ponto os judeus são bastante honestos nesse debate. Existem inúmeras denúncias, inúmeras coisas absurdas que são denunciadas contra o Estado de Israel, apesar de ter um lobby judaico também muito filha da puta. Um lobby judaico, inclusive, que tenta até mesmo suprimir esse debate. Veja, por exemplo, um sujeito que é louco, louco de pedra, mas é um sujeito que fala algumas verdades dentro da sua loucura, que é um cara, inclusive, de esquerda. Chama-se Norman Finkelstein. E ele denuncia certas atrocidades do Estado de Israel, certos absurdos, certos abusos, etc. E não se pode negar que, a despeito dos excessos esquerdistas de Finkelstein, podemos até reconhecer que há uma certa honestidade em torno disso. Há uma certa coerência em torno do posicionamento dele. Ou então, eu tive a oportunidade de ver um livro de um judeu liberal norte-americano chamado Hans Kohn, em que ele faz umas reflexões sobre o Estado de Israel e sobre o movimento sionista. E raramente eu li reflexões tão sinceras sobre o Estado de Israel. E olha aqui que eu estou citando tudo autor judeu. Tudo autor judeu falando mal de Israel. É só no Brasil e só na militância neocon pentecostal que existe essa idolatria de Israel. Nem judeu idolatra Israel. E sem contar outros autores da geopolítica norte-americana que são interessantes. Pelo menos um deles eu posso até citar aqui, mas eu não vou citar só de sacanagem para você não saber de nada. Pronto, acabou. Brincadeira. Enfim, então vejam, nós temos que analisar os fatos pelos fatos e não pelas ideologias. Toda essa minha denúncia aqui é justamente isso, que o Brasil está sendo canalizado de trocar uma ideologia pela outra, um erro pelo outro. Então não é bronca com a direita brasileira, não é bronca com os judeus, não é bronca com nada. É simplesmente lidar com os fatos como eles são. Ou pelo menos tentar buscar esses fatos como eles são, com todos os problemas que há na busca da verdade. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.